Oi, pessoal, boa noite a todos, queridos, tudo bom? Vamos começar o nosso encontro de hoje? Vamos lá? Vamos tocar o nosso barco? Boa noite, Camila, boa noite, professora Sandra. Vamos começar o nosso encontro, só aqueles primeiros 3 minutinhos, 4, para a gente esperar o pessoal chegar, tá bom? E a gente já começa a conversar, tá bom? Só um instantinho. Hoje mais um livro aí, ó, Federal do Paraná, Casa de Pensão. Boa noite, Isabela, boa noite, Lucas. Obrigado por vocês estarem aqui, parabéns, né? Firmes e fortes aí. Boa noite, Bruno. Boa noite, Luca. Mitch, boa noite. Só dá um tempinho, tá bom? A gente já começa. Boa noite, quanta gente agora? Boa noite, Life. Boa noite, Life of Rafa. Boa noite, Júlia, Thaisa, Matheus, Esther. Boa noite, queridos. Boa noite. Sandra, querida do meu amor, do meu coração. Quem tá mais linda é você. Cada dia mais linda. Eu sou só um velhinho fofinho, tá bom? Velhinho não, né? Um jovem senhor fofinho, platinado agora. Sandra, cá. Oi, Gabi, tudo bem? A live vai ser em família? Que legal. Um beijo para sua família, então. A gente está sabendo que alguns pais estão assistindo, acompanhando, fico muito feliz com isso, viu? A gente agradece bastante a participação. Então, como tem gente assistindo os pais, hoje eu não posso falar besteira, hein, pessoal? Vou ter que me controlar hoje, hein? Olha lá. Sandra, gostou do meu cabelo, Sandra? É uma tintura, é uma cor muito fácil de encontrar, chama Condições, tá bom? É só procurar na farmácia, o nome da tintura chama Condições. Obrigado. Obrigado, Gabi. Fofa. Obrigado, Gabi. Já vamos começar daqui a pouquinho, tá? É isso, né? Legal, né? Essa família também assiste junto. Vai, fica interessado em ler, conhecer novos escritores ou rever algumas coisas da escola, se interessar. Não sei se chegaram. Vamos conversando um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando, né? Obrigado, Matheus. Márcio, professor Márcio de Geografia. Ê! Quem é meu torcedor do Coxa predileto? Professor Márcio, professor Márcio. Estou estranhando que o professor Vilmar não está aqui ainda. Daqui a pouquinho ele entra. Né? Então, meninas, vamos conversar um pouquinho? Fico feliz, né, que vocês vão assistindo e acompanhando nossas lives, né? Lembrando, né, que a gente tinha aí, eu espero que você tenha feito esse trabalho, né, que era de entrar e assistir, tá certo? Ler o PowerPoint, né? Porque, vamos lá, meninos, eu sei, né? A gente conhece, a gente sabe que não é fácil esse ano para vocês, mesmo estando em casa, vocês têm que estudar física, química, matemática, então a gente joga aberto, né? Eu volto a insistir, eu sempre jogo aberto com vocês. Eu adoraria, né? Qual seria o trabalho perfeito? Vamos lá? Trabalho perfeito. Você ler o livro, assistir a palestra e reler o livro. Vamos combinar? Impossível, né? Impossível, impossível, impossível. Tem gente que vai prestar o UEL, vai prestar UniOeste, tem um monte de livro para ler, é impossível. Então, né? Vamos fazer o melhor possível. Pelo menos ler um bom resumo. E quem viu, quem leu o meu resumo, viu. Eu resumi capítulo por capítulo, puxo o flash, explico, tá tudo mamão com açúcar. É só ir lá e fazer a sua parte, tá bom? Hoje nós vamos trazer umas discussões bem interessantes, tá bom? E vamos lá. Obrigado, Lucas. Obrigado, querido. Muito gentileza. Vamos começar então, meus amores? Acho que já deu 5 minutinhos. Vamos começar. Estamos lá no finalzinho do século XIX, com um grande escritor maranhense chamado Luiz Azevedo, que está numa escola que quer combater a escola anterior. Perigo, perigo, perigo. Eu tenho 4 escolas rolando ao mesmo tempo. Realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. As 4 estão rolando ao mesmo tempo. Então, qual é a escola anterior? A escola anterior é o romantismo. Gente, o romântico, ele viaja na maionese. A gente está estudando o romantismo de manhã. Vocês já viram isso, né? Hoje a gente viu aí algumas turmas, né? O pessoal ainda da Mercedes do AU vai ser amanhã, mas a gente viu que o José de Alencar escreveu 3 livros sobre índio: o Birajara, Iracema e o Guarani. Há quem diga que ele nunca viu um índio pela frente. Tudo que ele escreveu, tá certo? Ou ele inventou, ou ele estudou. Veja, isso é uma postura romântica. Fantasia, tudo que eu quiser, só basta crer. Eles ficam viajando na maionese. Esse escritor agora jamais faria isso. Ele só escreve daquilo que ele conhece. Ele tem que ser um observador da realidade. Então, vamos lá? A Luísa Azevedo vai escrever o Curtiço. Ele foi morar no Curtiço. Adolfo Caminha escreveu O Bom Crioulo, que se passa na Marinha. Ele foi da Marinha.
Raul Pompeia vai escrever o Ateneu, que é um colégio interno. O Raul Pompeia estudou no colégio interno. Ele só escreve do que eles conhecem. Então, olha o que ele vai escrever. Olha a epígrafe desse livro. Desconfia de todo aquele que se arreceia, tem receio da verdade. Desconfia de todo aquele que, que tem receio da verdade. Porque quem tem receio da verdade é porque está escondendo alguma coisa, deve alguma coisa. Nós vamos ver então que vai ser um jogo de interesses o tempo inteiro nesse livro Casa de Pensão, tá certo? Ele é baseado num fato real. Perigo, perigo, perigo. Abre, manda aqui no chat. Qual outro livro que vai cair na Federal do Paraná que é baseado num caso real? Quero ver a resposta no chat. Qual outro livro que a gente já conversou esse ano que vai também ser baseado num fato real? Uma notícia real. Eles podem... É óbvio que eles vão... A coisa mais óbvia, aproximar a Casa de Pensão de que livro? Estou esperando lá no chat. Qual livro que a gente conversou esse ano que é baseado no fato real? Enquanto não aparecer uma resposta no chat, eu não vou continuar a aula. Estou esperando. Estou bravo hoje. Mentira. Credo, ninguém vai escrever? Credo. Qual outro livro da lista da Federal do Paraná, sobre o qual a gente conversou esse ano, que... muito bem, muito bem. Tá um monte aqui de 9 noites. Arrasaram, arrasaram. Tudo bem? É óbvio que eles vão aproximar este livro do 9 noites, porque o 9 noites também é baseado no caso real, lembra? Aquele suicídio daquele antropólogo, tá certo? O Quen, lembra do Quen? Esse caso aqui também aconteceu em 1876. Então, o que vai acontecer? Aconteceu o caso, né, famoso, né, que é o chamado Questão Capistrano, que parou o Rio de Janeiro da época, né? Um rapaz do Paraná, um rapaz aí do Paraná, foi morar no Rio de Janeiro, estudar no Rio de Janeiro. E aí foi morar numa pensão, com um colega da faculdade. E aí o que aconteceu? Acontece que, né, ele vai se envolver com a irmã desse rapaz, né? A família vai exigir reparos, ele não quer dar nenhum tipo de reparar danos morais, tá certo? E aí o que acontece? Abre-se um processo. E aí a faculdade se divide, né? Entre o rapaz, né, que seduziu a moça, tá certo? E a família da moça. Porque os dois, tanto o irmão da moça quanto o rapaz que seduziu, estudam na mesma faculdade, na Politécnica do Rio. E aí começa uma grande confusão na faculdade. Bom, resumindo, o rapaz foi absolvido, né? O rapaz foi absolvido. Aí houve uma grande festa num hotel chamado Hotel Paris, deram um jantar, saíram pelas ruas comemorando, foi uma festa, né? E aí, o que aconteceu? O rapaz, cuja irmã foi seduzida, não suportou aquilo e matou o paranaense. Foi lá e matou o rapaz. E aí começa um novo processo. E a imprensa da época adorou, né? Por quê? Porque tem assunto, né? Começou a vender jornal feito louco. E aí começa a traçar todo o perfil da família, e aí a opinião pública muda. Porque aí o rapaz, né, que era órfão, então ele era meio que o tutor da irmã, é como se ele estivesse defendendo a honra da família. E aí a opinião pública começa a ficar a favor do rapaz que matou o paranaense, que havia seduzido sua irmã. E aí esse rapaz também é absolvido, tá certo? Essa é a famosa questão Capistrano, tá certo? Que foi amplamente divulgado pela imprensa da época. É um caso real, depois procura na internet sobre a questão Capistrano. Pensando nisso, a Luiz Azevedo vai pegar essa ideia e vai adaptar. Então, não é ipsis literis, não é igualzinho aconteceu na vida real, tá certo? Ele vai dar uma adaptada, tá bom? Bom, vamos falar primeiro da escola? Nós temos o realismo e o naturalismo, que é a próxima escola que nós vamos estudar, né? Que vai fazer um jogo, vai deixar muito claro uma questão burguesa. Lembra? O romantismo é a primeira escola burguesa. Essa escola aqui vai denunciar uma questão burguesa, o famoso jogo entre o ser e o parecer. A sociedade burguesa não está preocupada com a essência, está preocupada com a aparência. Para você, uma das coisas mais difíceis do mundo é acordar um alienado. Saberá Jesus por quê? Seu irmão começou a frequentar a igreja que cultua o deus hipopótamo. Ipi, ipi, urra, ipi, ipi, urra, ipi, ipi, urra. 10 anos da alegria, do tempo, da fé, do dinheiro, da juventude dele nessa igreja. E você assim, larga essa merda, sai dessa igreja. 10 anos na igreja do deus hipopótamo. 10 anos depois, a imprensa mundial, tá certo? Prova por A mais B que o líder da igreja do deus hipopótamo é um cachorro safado sem vergonha. Fala, agora ele vai abandonar a igreja. Agora ele vai abandonar. Qual não é a sua surpresa quando sai a notícia que ele não só não abandona, como ele se afunda ainda mais na igreja e a defende com unhas e dentes? Por quê? Porque qual a outra opção que ele tem? Assumir publicamente que ele foi um idiota. E quem tem a humildade de fazer isso?
Morre, mas não assume, bebê. Uma das coisas mais difíceis do mundo é acordar um alienado. E aqui não é uma pessoa alienada, é uma sociedade inteira que estava alienada, amortecida, anestesiada pelo romantismo. Então você tem que enfiar os dois pés no peito. Para quem não está entendendo nada, gente decente, casa de gente decente, de família de bem, do cidadão de bem, não entrava livro realista naturalista. Os Maias, o irmão transa com a irmã. O crime do padre Amaro, o padre é responsável pela morte da amante e do filho bebê. O primo Basílio, o primo faz sexo oral na prima. Tudo bem, meninos? Nossa, vocês, pra que isso? Padre assassino, irmão trazendo com a irmã. Que pesado, porque quando você acordar alienado, você tem que enfiar os dois, tem que ser uma voadora. Então, o livro realista naturalista é muito irônico ou muito escandaloso. Tá certo ou não? Tudo bem? Muito formatado pela ciência, nós vamos ver que a ciência está em torno desse livro o tempo inteiro, porque foi a grande palavra do final do século XIX, surge a penicilina, surge a vacina, surge eletricidade, aviação, telefonia, então, ai Deus, dá licença, ciência, 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 que é a teoria, que é claro que esse cientificismo nasce do positivismo do Augusto Comte. Lembra do Augusto Comte? É aquele cara que vai dizer que só vale aquilo que a ciência provar, só vale aquilo que for científico. Então, essa escola aqui, ela é científica. Por isso que eu volto na tela anterior. A Luiz Azevedo só vai falar do que ele conhece. Ele só vai falar daquilo que ele estudou, do que ele conhece. Senão ele não fala. Tá certo ou não? Tudo bem? É como se ele fosse um pesquisador, um cientista. Muito bem. Um dos cientistas mais importantes do final do século XIX, Darwin. E que dizia o Darwin, quem é que sobrevive? Os mais aptos. Não são os mais fortes. Se fossem os mais fortes, os Tiranossauro Rex estavam aí até hoje, tá certo? São os que se adaptam mais facilmente. Então agora você vai me responder no chat. Quem está mais apto a sobreviver numa sociedade de ser versus de parecer? Quem é verdadeiro, sincero e honesto ou quem é falso, mascarado e cínico? Estou esperando a resposta no chat. O Darwin fala que vai sobreviver os mais aptos. Quem está apto a viver numa sociedade burguesa? Quem é verdadeiro, coração puro, honesto ou quem é falso, mascarado e cínico? Estou esperando. Estou esperando pelo menos uma respostinha. Põe lá no chat para mim. Quem sobrevive numa sociedade de aparências? O honesto, sincero ou o cínico, falso, mascarado? Vamos esperar uma respostinha aqui. Credo. Ninguém escreve nada no chat, credo. Ah, muito bem, muito bem. É isso aí, certo ou não? Então começa a ler o livro Realista Naturalista, começa a ler. Identifica quem é o mais bonzinho, o mais ingênuo. Achou? Até o final do livro ele se ferra. Quem não vale nada? Achou? Até o final do livro ele se dá bem. Ou não é que ele concorda com isso, o escritor, ele está denunciando isso. Do jeito que a sociedade está construída, é quem não presta que se dá bem. Então, os livros, em geral, deles, são os livros, tá certo? É um livro muito engajado, de denúncia social. Ele quer transformar a sociedade. Nós vamos falar disso. Então, quem for bonzinho se ferra, quem não presta se dá bem, tá certo? Só que, veja, é um livro realista naturalista. Este livro, especificamente, é naturalista. Então, presta atenção. O realismo gosta da ciência. O naturalismo gosta da biologia. Então, vamos lá? Como a biologia é uma ciência, então, vamos lá? Todo livro naturalista é realista, mas nem todo livro realista é naturalista. Vamos de novo? Todo livro naturalista é realista, porque a biologia é uma ciência, mas nem todo livro realista é naturalista, porque nem toda ciência é biológica. Tudo bem? Essa escola aqui vai dar... o naturalismo é uma vertente do realismo que vai dar ênfase muito para a biologia. Então, lá, vai ter muito zoomorfismo, que é comparar as pessoas com animais, daqui a pouco eu vou mostrar trechos, tá certo? Da onde vem isso? Do Darwin. Porque, meninos, o Darwin não mudou a biologia. O Darwin mudou a nossa concepção teológica. Porque até então eu acreditava no quê? Que eu vim de Adão e Eva. Aí vem um cara e falou que eu vim do macaco. Que é uma polêmica até hoje, né? Não tem gente que quer que se ensine na escola o criacionismo? Tá certo ou não? Tudo bem? Então o que acontece? É uma polêmica, né? Até então eu tinha vindo de Adão e Eva, agora eu vim do macaco, então aquilo enlouqueceu as pessoas da época. Então eles começaram a procurar nas pessoas traços animalescos. Se eu sou um bicho, eu sou movido pelos meus instintos. E qual é o mais forte? Da sobrevivência da espécie. Você tem muita cena de sexo em livro naturalista, muita cena de sexo, muita doença, muita patologia, doenças mentais, doenças venéreas, doenças físicas, deficiências físicas, patologias sociais. Então, vou te dar um exemplo. Tem aqui uma moça nesse livro chamada Nini.
E ela sempre tem ataques nervosos. Ela desmaia, ela grita, ela começa com tremedeira. Que a gente chamaria hoje quase uma mistura de um ataque de pânico, sabe? Uma síndrome do pânico, uma coisa assim, bem louca. O jeito que ele descreve a moça, tá certo? É mais intenso ainda do que um ataque de pânico, mas ela começa a ter tremedeira, ela tem paura do contato visual, Bom, resumindo, eles acreditam que tudo isso é porque ela perdeu um marido, ela tá viúva e que ela precisa casar de novo. Então cada um começa a dar uma opinião. Um acha que ela tem que tomar banho de mar. Se ela tomar banho de mar, isso acalma. O outro acha que não. Falta para ela é casamento. Porque vocês sabem, né, bebê? Isso é uma das maiores críticas que existem, né, contra o Freud. Muita gente, as feministas detestam o Freud, né? Porque o Freud vai dizer que toda mulher é histérica, sobretudo se ela não se casou. Se ela não casou, ela começa a ficar desequilibrada, bem? Aquela frase malvada e machista que vocês conhecem, né? Quando a moça vai ficar muito nervosa, né? Tá faltando alguma certa coisa para ela. Isso é de um horror, isso é de um machismo, isso é de uma coisa, é de uma nojeira que eu prefiro nem comentar. Mas antigamente, isso era científico, porque o Freud dizia isso, que a mulher histérica, tá faltando para ela é sexo, um casamento, se tornar mãe. Então a mulher que não cumpre sua missão de virar mãe, tá certo? Acaba virando neurótica, histérica, louca. Tudo bem, meninos? Então aqui a gente vai ter um caso muito claro, que é uma personagem chamada Nini. Se não se esqueça que eu tô no fim do século XIX. Então eles estão enlouquecidos com essas ideias. Tá certo ou não? Muito espaço coletivo. Olha lá, casa de pensão é coletivo. Tá certo? Casa de pensão é coletivo. O cortiço, coletivo. O bom crioulo no navio, coletivo. Né? Todos eles passam num lugar coletivo. Por quê? Porque é na coletividade que cai a minha máscara, tá certo? Cai a minha máscara e eu volto a ser bicho. Professor, não é o contrário? Quando eu estou em sociedade eu não coloco a máscara, mas se for gente demais, a máscara cai. Meninos, você já sabe, se o navio começar a afundar, mulheres e crianças na frente. Certamente, professor, claro, certamente. Você falar isso com o pé no seco. Põe o seu pé, tá certo? Põe você no navio afundando para ver o que você faz. Já dá uma voadora na velha, já mete 2 pés no peito da mulher, pega 2 bebês de boia. Tá boa que vão morrer afogados? Tá boa. Tá certo ou não? Então, veja só, é no coletivo que eu volto a ser bicho, porque eu quero me sobreviver, né? E o determinismo, né? Hippolyte Taine vai trazer uma tese que vai dizer o seguinte: não existe livre-arbítrio. Não existe. Você está marcado pelo meio, pela sua hereditariedade e por seu momento histórico. Tá certo? Não há como você fugir desses 3 fatores. Atenção, ninguém aqui é ignorante. É claro que o seu meio te influencia, que a sua família te influencia e que o seu momento histórico te influencia, mas não determinam a sua vida. Porque se assim o fosse, vamos lá? A mesma família criou 5 filhos. Um virou missionário evangélico na África. O outro é médico. O outro é um comerciante. O outro é um professor universitário. E o outro é traficante. Certo ou não? Então, existe livre-arbítrio para o bem e para o mal. Então, eles não aceitam livre-arbítrio aqui. Parece que você já está. Sua vida está determinada. Essa informação é muito importante para este livro. Tá bom? Muito bem. Então, olha lá o zoomorfismo. Vamos ver alguns exemplos do zoomorfismo? Olha lá. Já o elevava e cingia a doce sensibilidade elástica daquela voz, quebrada, curva, cheia de dilações, como a cauda crespa de uma cobra. Hein? A semelhança de um polvo que alonga sensualmente os seus langorosos tentáculos. Ela tinha movimentos de ofídeos, de cobras, zumbia, quem zumbi é a abelha, tá certo ou não? Ela tem instintos, olha lá. Tudo isso mostra que está bem fortemente marcado pelo Darwin, que diz que eu vim do macaco, então eles começam a procurar em tudo que é ser humano comportamentos animalescos. Ele se comportava como um touro no cio, ela se contorcia como uma cobra ensandecida, tá certo ou não? Eles lutavam por aquela mulher como 2 cães que lutam por uma cadela, tá certo? É o tempo inteiro comparando as pessoas com bicho. Tudo bem? Certinho? Bom. Muito bem. Vamos contar a história rapidinho? Nós vamos então, gente, eu vou contar muito rapidinho. Eu resumi, olha, dá uma olhadinha, ó. Eu vou até mostrar para você, dá uma olhada, ó. Capítulo por capítulo. Capítulo 2, capítulo 3, ó, aí sai 7, sai 6, tudo, uns 20 e poucos capítulos, tudo resumidinho, bonitinho. Tá bom? Tá tudo aí fofinho, é só você entrar. Claro que eu não vou ler tudo isso com você, né? Agora é seu trabalho. Mas eu vou te contar a história por cima pra gente não ficar falando aqui do nada, né? No vácuo. Então, vamos lá? Vou chamar atenção pelo que eu acho que você não entende sozinho. Um rapaz chamado Amâncio, é maranhense, e vai para o Rio de Janeiro estudar medicina. Tudo bem? O que acontece? Ele vem com uma carta de recomendação do pai para a casa de um homem chamado Campos.
o tal do Campos, né, foi muito ajudado pelo tio desse menino. E agora, né, ele, para retribuir o que o tio fez por ele lá no passado, vai acolher esse menino na casa dele, tá certo? O Amâncio não gosta muito dessa ideia porque ele não quer ficar numa casa de família, porque ele quer ser livre. Ele saiu do Maranhão para ter liberdade, porque a mãe, ele adora a mãe, mas a mãe é muito sufocadora, aquela mãe que a protege demais, e ele não tem uma relação muito boa, ou bem ruinzinha, com o pai, tá certo? Mas ele aceita ficar na casa deste homem, porque ele lê muito livro romântico, o Amâncio. Lá no Maranhão, ele leu muito livro romântico. Então ele veio com aquela ideia de que ele vai encontrar um Rio de Janeiro quase uma Paris, vai viver aventuras amorosas, aquela coisa, sabe? Do sonho romântico. E aí, ele quer essa liberdade. Então a primeira pessoa que ele vai... livro romântico sempre tem essa coisa do amante, né? A primeira pessoa que ele vai ficar de olho é na mulher do Campos. Então veja que absurdo, né? Ele fica de olho de olho na mulher do homem que o está recebendo, do seu anfitrião, do que está lhe acolhendo. Mas é isso. Bom, ele não está aguentando mais ficar ali naquele lugar, porque o Campos é muito certinho, muito limpinho, muito organizadinho, tem disciplina de horário, não sei o que lá. O que acontece? Ele encontra, então, com um amigo do Maranhão na rua. Esse amigo do Maranhão, então, né, tá meio caído de grana, sabe que o Amâncio é rico, porque o Amâncio é rico, tá certo? Chama o Amâncio para ir almoçar num restaurante chique. O Amâncio sabe, vamos no tal restaurante, imagina, você não conhece nada do Rio de Janeiro mesmo. Vamos no tal, que é o melhor do Rio de Janeiro. Então foram lá, né, e já encontrou com mais 2 amigos, foram em 3 para esse restaurante. Gastaram uma fortuna e a conta ficou na conta do trouxa do Amâncio. Um dos caras que foi, chama-se, tá certo? João, né? É o João Coqueiro. E o João não bebe. O João não bebeu. Tudo bem? Então ele vê a atitude dos outros 3. E vê que o Amâncio é um bobão, é um provinciano. Acha que sabe muito, mas é um caipirão que chegou. Quando a gente fala provinciano, a gente veio da província. É um caipirão, que não sabe se, né, como se agir na cidade grande. E aí esse João Coqueiro vai convidar. Você, olha, eu moro numa casa de pensão, eu sou casado, eu não bebi porque eu sou um homem sério. Pra você ver como eu sou uma pessoa séria. Eu sou casado, tá certo? Jovem, né? Tá na faculdade, 20 e poucos anos já era casado. E eu quero que você vá conhecer minha casa. De repente, se você se interessar pela minha casa, você pode ficar lá em casa, né? Sair dessa casa que você não tá gostando de ficar. E o Amâncio pegou o endereço, aceitou. Bom, o que aconteceu? Só um minutinho. Thaisa colocou aqui. Segundo a professora Sandra, a mulher tem que fazer o que bem entender, principalmente aproveitar a vida. E surtadas nós somos sempre. Nem homem, nem nenhum vai mudar isso. Lugar de mulher onde ela quiser, tá certo? É isso mesmo. Tudo bem, Thaisa? É isso. Abaixo o patriarcado. Abaixo o patriarcado. Muito bem. O que acontece? O Amâncio, né, é um bobinho. Ele não tá percebendo que ele vai cair numa armadilha. Ele já caiu numa, né? Porque ele pagou aquela conta absurda do hotel. E aí, vamos conhecer então o livro para contar a vida do Amâncio e a vida do João Coqueiro. Então nós vamos conhecer agora o Amâncio. O Amâncio é um rapaz lá do Maranhão, tá certo? Teve uma educação muito difícil, porque o pai dele queria, né? Muitos fundos, ele é um vagabundo, protegidíssimo, é o filhinho da mamãe, protegido o tempo inteiro, foi pra escola, tá certo? Arrumou uma confusão lá uma vez, dali pra frente, foi um inferno a vida dele na escola, o professor batia nele, os colegas batiam, ele odiava ir pra escola, então, tanto esse professor que não soube transmitir carinho nem proteger esse menino, quanto o pai, são péssimas referências para ele. Então esse menino só cresceu com o quê? Com o afeto distorcido, exagerado da mãe, tá certo? Despreparado pra vida, tá certo? Não sabe nem como conseguiu passar na escola, e agora, já passando da idade de ir para a faculdade, o pai decide, ele tem que ir para o Rio de Janeiro para virar, né, virar homem. E aí, então, ele decidiu ir para o Rio de Janeiro estudar medicina. João Coqueiro. João Coqueiro tinha sido muito rico, mas a família perdeu tudo, tá certo? E aí os pais morrem. O que sobrou para ele? Sobrou ele, uma irmã chamada Amélia, tá certo? E uma casa. E ele transforma essa casa numa pensão. Tá certo? Só que aí, para organizar isso, ele conhece uma francesa, bem mais velha. Ele tinha na casa dos 20 anos, a mulher estava quase na casa dos 50. Uma mulher que era viúva 2 vezes, que tinha 2 filhos, tá certo? E aí, ela, né, consegue fazer a cabeça do menino e casa com o João Coqueiro. Então ele tem 20 e poucos anos, casa com uma mulher de quase 50. E ela que vai organizar. Então ela chama-se Madame Brizard. É ela que vai organizar, tá certo? Essa casa de pensão. Bom, o que vai acontecer? João Coqueiro chega em casa avisando, olha, a Amélia já tá com 23 anos, tá passando da idade de casar, arrumei um trouxa aí, riquíssimo, tá certo? Nós vamos fazer de tudo para casar a Amélia com esse rapaz, tá certo? E ele pede pra francesa falar com a irmã dele.
Quando a francesa foi falar com a irmã dele, ela ficou ofendidíssima. Ela falou, o que ele me acha que eu sou trouxa? Ele acha que eu não sei, eu cresci numa casa de pensão, sendo assediado o tempo inteiro por homens. Ele acha que eu não sei me virar? Que eu tenho que fazer? Tá certo? Então, a Amélia é mais espertinha do que a gente possa imaginar, tá certo? Bom, o que aconteceu? O que vai levar o Amâncio a decidir ir para casa do João Coqueiro, para casa de pensão? Porque depois daquela bebedeira naquele hotel, naquele restaurante que eles fizeram lá, os 4, ele foi dormir na República do amigo Paiva, que ele tinha encontrado no meio da rua. E a República era um nojo. Gente, República, né, de estudante. Sujeira pelo chão, sabe? Gente que tinha vomitado na cama. O lugar era um nojo. E aí ele ficou horrorizado com aquilo. Quando ele foi conhecer a casa de pensão, no dia que ele foi visitar, estava tudo maquiado, né? A casa limpa, arrumada, organizada. Tudo bem? E era uma casa grande, tinha muita gente morando lá, tá certo? Tinha 14 quartos de gente, de família. Então tinha casais que moravam, então morava um número bem interessante de pessoas dentro da casa, bem grande, tá certo? Mas era uma casa organizada, limpa, separaram para ele um quarto bem bacana, tá certo? Prometeram mundos e fundos, resumindo, o Amâncio caiu nas garras daquela família, tá certo? E aí ele vai se ferrar, e eu continuo daqui a pouquinho a história, tá bom? Vamos continuar então? Muito bem. Falei do Campos, esse cara que acolheu, né? O nosso amigo Amâncio. O Campos, veja só, lembra que eles gostam de ciência nessa época? Surgiu vacina, penicilina, aviação. Eles estavam loucos com objetos tecnológicos. Olha lá, o Campos é esse, ó. Ele tinha um acústico é uma espécie de pré-história do telefone, do interfone, bem? Ele tinha uma máquina de fazer sorvetes, tá certo? Olha lá, tudo que tinha de novo ele comprava. Ele tinha um aparelho de bater ovos, gelar vinho, regar plantas que o Campos, tá certo? Ele tinha, ó, tudo que surgia de novo, ele aconselhasse que comprassem um igual. Então, o Campos é o tarado da ciência, tá? Muito bem. Falei que essa escola gosta de doença. Doença é o que não faltava na vida do Amâncio. Vamos ver? O pai dele tinha reumatismo. O Amâncio tinha sezões, febres regulares. Tá certo ou não? Tinha a histeria da Nina, que é filha da francesa, da Madame Blizzard, que tinha ficado viúva e que tinha aqueles ataques histéricos. Tá certo ou não? Tem muito problema de saúde. Olha o Amâncio quando era criança, ó. Conseguiram viver, mas sempre fraquinho, anêmico, muito propenso aos engurgitamentos escrofulosos. Tudo bem? Olha lá. Tinha feridas, pé frio, ventre duro constantemente. O livro está cheio de doenças, tá? Muito bem. Lembra do determinismo? Pois então. Então, vamos lembrar? O Amâncio foi criado no Maranhão. E aí, gente, naquela época, tinha a tal da ama de leite. As mulheres tinham filhos e elas tinham um período de resguardo, né? Então, porque o parto, como era natural, né? Elas ficavam muito cansadas, o médico determinava 10 dias, 15 dias, 20 dias. Bom, resumindo, tinha uma ama de leite. Quem vai dar de mamar pro menino? Uma escrava. Vamos ler juntos? Bem? Olha lá. Com semelhante esterco, não podia desabrochar, e melhor no seu temperamento, o leite escravo que lhe deu a mamar uma preta na casa. Diziam que era uma excelente escrava. Tinha muitas boas maneiras, não respingava aos brancos, não era respondona, aturava o maior castigo, sem dizer uma palavra mais áspera, sem fazer um gesto mais desabrido. Enquanto o chicote lhe cantava nas costas, ela gemia apenas e deixava que as lágrimas lhe corressem, silenciosa. Resumindo, se eu acreditar, né? Lembra aquela coisa de transmitir? Ele foi amamentado por uma escravizada muito passiva, que não reclamava, que obedecia, que era submissa. O médico, porém, não ia muito em que a deixasse amamentar o pequeno. Essa mulher tem reumatismo no sangue, dizia ele, e o menino pode vir a sofrer no futuro. Olha a medicina avançada na época. Ele achava que as doenças da mulher iam passar pelo leite, pro menino. Tudo bem, não? Tudo bem? Tranquilo? Então, essa ideia de que o menino, né, ele já nasceu num ambiente, ele já vai ser amamentado por uma escrava doente. É lógico que ele vai ficar doente. Tá certo? Muito bem. Que flor nasceria de semelhante esterco? Tudo bem? Que flor nasceria de semelhante esterco? Esterco é uma carga, é uma imagem bem negativa. Tudo bem? Você vai então agora o determinismo do meio. Quais são os problemas da formação do Amâncio? Porque o Amâncio era uma vítima fácil para o João Coqueiro, para Madame Blizzard e para Amélia. Vamos lá? A natureza viciada e o caráter deformado de Amâncio tinham 3 fontes. Primeiro, a educação recebida do pai do professor. Bem? Pires, que resultou em hipocrisia, submissão e gosto pelo proibido e pela impostura. Como ele apanhava na escola e apanhava muito do pai, ele começou a ser falso, mentiroso, para não apanhar mais. Então esse moleque aprendeu o quê? Como é que ele aprendeu a crescer e se virar na sociedade? Sendo hipócrita, sendo submisso, sendo falso. Tudo bem? Segundo problema, né?
a convivência com a instituição da escravidão, ambiente em que a tirania e a submissão eram cotidianos, e o contato com as escravizadas torna Amâncio mulherengo. Então ele convive com gente sendo submissa, tá certo? E, claro, vocês sabem que era muito comum os meninos brancos abusarem das meninas negras, das escravizadas. E aí, então, ele cresce um menino tarado, mulherengo, tá certo? Você vê que ele tem um desequilíbrio sexual, o Amâncio, tá certo? Ele não se controla, tá? E o contato com a literatura romântica faz Amâncio ser excessivamente romântico, tendendo a se entregar aos desejos e aos comportamentos marginais, ou seja, indo frontalmente contra a racionalidade. Claro, né? A gente sabe que o romântico gosta de personalidades fortes, então ele vai ser meio marginal, meio outsider, tá certo? Não pensa muito, é mais emoção, se entrega. Então, veja, a educação que ele recebeu do pai e do professor, que não foram boas, tá certo? Deformaram o caráter dele. Ou o fato de ele conviver com gente tirana, tá certo? E com gente submissa que são os escravizados. Faz ele ser mulherengo e ser submisso. Mas a literatura romântica, junta esses três fatores, vai dar ruim na formação do Amâncio, tá certo? Um meio vai ser muito forte nisso aqui. Então, nesse livro, a gente está vendo aqui ciência, tá certo? A gente está vendo aqui a questão da medicina da época, que é muito rudimentar, né? A questão do determinismo do meio, tá? Muito bem. Bom, só lembrar, né? Aquela história original, a questão capistrana, é 1876. O livro foi publicado em 84. Então, faz as contas aí. 8 anos depois. Primeiro foi uma versão em forma de folhetim, depois foi a versão em livro. Fez tanto sucesso que em um ano teve 3 edições. Então, o público, né, ficou louco pelo livro, tá? Muito bem. Vamos lembrar? Essa escola tem um objetivo. Qual é? Você educar as pessoas, corrigir a sociedade. O artista, ele se acha, tá certo? Como foi um professor que tem que educar a sociedade. Então, a literatura para ele é um serviço de utilidade pública. Vamos ler juntos? Baseado em teorias cientificistas da época, Luiz Azevedo visa, com sua obra, escancarar mazelas, problemas sociais, expor os desvios morais camuflados até então, a hipocrisia social. O autor considera necessário colocar explicitamente os vícios e os desvios que despertariam no leitor repulsa e horror. Calma que eu nem comecei a história ainda. Além disso, muitos personagens que têm comportamentos condenáveis na obra são leitores de obras românticas. Então, o que ele está mostrando para nós, né? Ele vai expor a sordidez, né, a baixaria que existiria nessas pensões, que antecipam os cortiços urbanos. Portanto, a Luiz Azevedo quer propiciar uma educação moral e estética. O problema é uma questão moral, esse menino é baixo, no sentido de que ele é, né, vulgar, ele é tarado, desequilibrado, submisso, covarde, despreparado, e vai ter uma questão estética. Temos que abandonar a leitura romântica, porque a deformação de caráter desse menino é romântica. Tudo bem, não? Certinho? Vamos lá. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui muitas doenças, como eu te falei, né? Físicas e morais. Vamos ver algumas doenças morais? A promiscuidade. Então, a Amélia cresceu numa pensão, sendo apopada, né? Assediando fisicamente, moralmente, verbalmente por os homens o tempo inteiro, porque, em geral, quem mora em pensão é homem solteiro. A hipocrisia, a desonestidade, a sensualidade excitada, o ódio, os baixos interesses, a luta por dinheiro. Essas são doenças morais. Doenças físicas, né? Então, nós vamos ter a Nini, que é histérica, a que é viúva, que eles querem que ela case, que ela tome banho de mar para passar, né? Vai ter um tuberculoso, um tísico, num dos quartos, que o tempo inteiro fica tossindo, ninguém consegue dormir lá na pensão, que ele fica tossindo a noite inteira. O Amâncio, que vai ter reumatismo, vai ficar um período na cama que ele não consegue andar. Então, nós temos doenças físicas e doenças morais. Muito bem. Vamos voltar para o livro? Amâncio mudou para a pensão. O que acontece? Lembra que ele já tinha dado em cima da mulher do campus, a Hortência. Agora ele vai ter 2 alvos. Quem? A Amélia e a Lúcia. Lúcia é uma mulher casada, nesse livro, que mora num dos quartos da pensão, só que ela não é casada no papel. Bem, aí nós vamos conhecer o passado dela, que ela é uma moça muito, né, saliente para a época, ficou grávida de um primo, aí ela se casou, ela começou a sair com um cara que frequentava a casa dela, só que aí o que aconteceu? Ela falou, vou fazer um escândalo, vou falar que, né, ela transou com o cara, ela forçou o cara a transar com ela, o cara era um bananão, o cara transou, ela estava grávida dele. E aí, né, só que o cara já era casado. Então ela só se juntou com esse cara. Tudo bem? Então ela vê, e ela detesta o marido, que ele é um bobão, um bosta. Então ela vê, tá certo? No Amâncio, uma chance de subir na vida, porque o Amâncio é rico. E o Amâncio começa a dar em cima dela. Então o Amâncio tá com 3, tá? Ele tá atacando 3 mulheres. A Hortência, a mulher do campus que o recebeu, a Lúcia, que é mulher casada, não é no papel, mas é casada, e a Amélia.
tá certo? Das três, a última que ele vai começar a assediar é a Amélia. Porque quando ele fica doente, a Amélia vai cuidar muito dele. Então ele começa a criar uma relação de afeto com ela. Tá vendo? Certo? Vamos lá. Muito bem. Ali, bebê, ninguém ali, ele não é um coitadinho, Amâncio. Ninguém presta. Tudo bem? Ninguém presta. O Amâncio, quando foi morar na casa, achou um horror a casa de pensão, algumas coisas da casa. É que lá tinha liberdade, mas ele achou a francesa que falava demais, tá certo? Achou aquela coisa da Nini, aquela uma coisa asquerosa. Acha que o João Coqueiro é um bobão que casou com uma velha. Vamos ver? Amâncio jurava corresponder àquela amizade com o João Coqueiro, mas no íntimo, ria-se dele, que agora ele parecia tolo, e cujo casamento com a francesa, velhusca, o tornava a seus olhos cada vez mais ridículo. E isso era o que o Amâncio achava do Coqueiro. O que o Coqueiro achava do Amâncio? Coqueiro afetava acompanhá-lo naquele entusiasmo, mas ria-se por dentro. O outro lhe parecia cada vez mais tolo. Olha que interessante, né? O paralelismo que ele cria. Os dois têm a mesma imagem um do outro. Tá um achando que tá enganando o outro. Bom, a história vai. O que acontece? Quando o Coqueiro percebe que a Lúcia tá correspondendo ao Amâncio e o Amâncio com a Lúcia, ele falou, opa, o meu plano de casar minha irmã, né? Tá em perigo. Então ele vai dar um jeito de expulsar a Lúcia e o marido da casa, porque eles não pagavam, estavam sempre atrasados, tá certo? Já era a sexta ou sétima pensão que eles passavam que eles não tinham grana, ficavam enrolando, 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 depois estavam no pé. Expulsaram a Lúcia. E ela alertou o Amâncio, falou assim, olha, você fica esperto, porque eles querem que você case com a Amélia. Imagina, o que é isso? Que absurdo. Ela tentou, né? Ele achou que era só uma mulher, né? Que estava magoada, né? Tentando jogar maldade em cima da relação dele com a Amélia. Tudo bem? Que imagina, não tinha nada disso. Ingênuo. Muito bem. Meninos, vamos falar um pouquinho do espaço? Claro que né, o livro chama Casa de Pensão. Vamos ler juntos? O lugar, vamos pensar juntos? Quando ele foi pro hotel, quando ele foi para aquele restaurante com os três amigos, que ele pagou a conta, depois eles deixaram tudo sujo e imundo, por causa da bebedeira. Quando ele foi para a República de Estudantes, tá certo? Que ele dormiu naquela noite lá, que ele estava bêbado, gente, coisa vomitada, coisa suja, nojento. Na casa de pensão, aparentemente era limpinha, mas tinha muita gente doente na casa, né? Tem a doença moral, tinha uma mulher que tá querendo trair o marido, tem a menina que é histérica, tem o outro que tá tuberculoso tossindo a noite inteira. Então, veja, lugares insalubres, abafados, infectos, favoreceriam o surgimento de doenças físicas e morais. Serão assim a República dos Estudantes, o segundo andar da pensão, o aspecto dos locais após festas, o Beco do Cotovelo, que é onde ele encontrou o amigo na rua. Bem, a ordem e a limpeza da casa de Campos, aquela primeira casa que ele foi recebido, que é interessante, né? Ele mora na rua direita. É interessante isso, né? Ele, o Campos, que é o marido que acolheu o Amâncio, mora numa rua direita, enquanto ele vai encontrar o amigo que vai levar ele para o mau caminho no Beco do Cotovelo. Beco, em geral, é um lugar associado à escuridão, à marginalidade. Olha como os lugares aí são importantes, né? A influência do meio, tá certo? Enquanto a limpeza, porque o campus é super limpinho, a casa dele é super organizada, tem horário para almoçar, tudo certinho, levaria à prosperidade, enquanto o contrário leva à derrocada. Então, a questão do espaço é importante nesse livro, tá? Muito bem. Só que, gente, vamos lá. Terminei a história dizendo que a Lúcia foi embora e ele então agora cai doente, o Amâncio, e quem vai cuidar dele é a Amélia, tá certo? Então presta atenção. Que é uma coisa importantíssima para mim. Esse livro, esse escritor, ele quer ser cientista. Se ele quer ser cientista, ele deve ser o mais neutro possível. Por favor, coloca para mim no chat. Quem que é o narrador neutro? O em primeira pessoa ou em terceira? Quem é mais neutro? O que está em primeira pessoa ou em terceira? Vou esperar você colocar no chat. Eu sei que tem um tempinho aí de atraso. Quem é o narrador mais neutro? Da primeira pessoa ou em terceira? Escreve lá para mim. Que tipo de narrador é mais neutro? Primeira pessoa ou em terceira? Eu gosto porque vem um monte de respostas junto ao mesmo tempo. Que narrador é mais neutro? De primeira pessoa ou em terceira?
Aí vou desistir desse chat, tá? Que ele demora muito para responder. Ele demora muito para atualizar. Bom, o terceira pessoa, concorda comigo? Ele tem que ser o mais neutro. E ele tá em terceira pessoa o livro. Só que um narrador cientista tinha que só expor as informações. Mas lembra que ele tem um objetivo. Qual o objetivo que ele tem? Educar a sociedade, moralmente e esteticamente. Moralmente, para mostrar os defeitos da sociedade, tá certo? Tudo bem. Ele é onisciente, tá? É um narrador onisciente. E ele devia, tá certo? Esse cara, ele quer renovar também esteticamente. Temos que abandonar essa coisa de romântico, tá certo? Vamos ler juntos? Um narrador realista, naturalista, perfeito, deveria ser neutro, mas na obra esta imparcialidade não se verifica. A narradora onisciente emite valores e defende posicionamentos de fundo moral claro. É como se quisesse informar e encaminhar seu leitor rumo aos passos que considera certos. O narrador não é um mero observador, mas sim um didático moralizador. Então tá aí um grande defeito desse livro, né? O livro cientificista devia ser neutro, mas ele não conseguiu ser. Ele tenta encaminhar o seu olhar para a história. Então, dá uma olhadinha. Aqui ele vai dar um exemplo. Ó. Porque, meninos, o que aconteceu? O Amâncio já tá sobre as garras da família Coqueiro. Ele tá isolado lá, na família Coqueiro. Tá certo? O que acontece? Eles começam a pegar muito dinheiro dele, pedir dinheiro emprestado. Então, o que acontece? Ele cai doente, o médico fala que ele precisa trocar de casa, que ele precisa de uma casa mais bem arejada, né? Aí o que aconteceu? Alguns moradores da pensão não aguentam mais ouvir briga, aquele cara tossindo a noite inteira, trocaram de casa, saíram da casa, e aí o tuberculoso morre. O tuberculoso morre, muita gente fica horrorizada e decide sair da casa, tá certo? E aí, então, o que acontece? As contas não começam mais a fechar. Então, a família da Madame Brizard, o Coqueiro, né, decidem ir mudar junto com o Amâncio. O médico mandou ele para um lugar mais, né, mais aberto, mais arejado. Disse, não, a gente tá, você é a nossa segunda, nós somos sua família aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos com você, tá certo? E aí eles vão para uma outra casa, junto com, alguns moradores vão para lá, pouquíssimos, tá certo? Então, veja, começou a apertar as contas da família do Coqueiro. Por quê? Porque muita gente foi embora, sem pagar o que tinha que pagar, tá certo? Morre alguns, um dos moradores morreu, tá certo? Outros fugiram porque ficaram com medo, né, da doença. O Amaro teve varíola também, o Amâncio, desculpa, teve varíola, então eles começam a ficar assustados. Então eles perdem muitos clientes. A Nini tá tendo muito ataque, então ela é colocada numa clínica, internada, eles têm que pagar o dinheiro da clínica. Então eles começam a pedir dinheiro pro Amâncio. E o Amâncio começa a dar dinheiro, comprar coisa e dar dinheiro, e dar dinheiro. Eles começam a sugar o Amâncio, tá certo? Por quê? Porque ele começa a cair nas lábias da Amélia. Porque o irmão falou assim: ó, nós vamos perder esse rapaz, é a sua última chance. Então ela começa a transar com o nosso amigo Amâncio. E aí ela começa a pedir coisa, ele dá joia, ele dá presente, ele dá aquilo, porque ele desistiu da Lúcia, ele descobriu que a Lúcia não era casada, que ela também rolando ele, que não transava com ele abandonou a Lúcia. Então ele cai de cabeça, ou com a Hortência não tá dando certo, porque a Hortência, né, é casada, ou ela é até meio danadinha, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ela dá pra ele, assim, uma asa, pra ele, né, crescer a sua atração por cima dela, mas ela resiste enquanto pode, porque ela é casada. Então, com a Hortência não tá rolando. Com a Lúcia, ele viu que ela é safada, que só enrolou ele, tá certo? Porque ela também pegou o dinheiro dele emprestado, para ela pagar a conta da pensão. E agora tem a Amélia. E ele lembra que ele veio com a cabeça cheia de fantasias românticas lá do Maranhão. Falou, é com essa. E aí ela começa a pegar dinheiro. Ele comprou uma casa pra Amélia. Ele comprou uma casa pra Amélia com o dinheiro dele. Tá certo ou não? Só pra poder fazer coisinhas sexuais. Bom, nesse meio termo, ele recebe uma carta do pai. Ou lembra, ele teve uma educação péssima, uma relação péssima com o pai. Ele recebe uma carta do pai. A carta toda amorosa do pai. E aí, vamos ver o que o narrador vai falar? Vê se isso aqui é a postura de um narrador científico, de um narrador neutro. Vamos lá? Ele vai dizer o seguinte, que o pai dele, né, educou ele a portuguesa, de um jeito português, cujos pais como que se sentem vexame de lhes patentear o seu amor. Um português parece que tem vergonha de falar para o filho que ama. Pobres pais, quantas vezes não estarão morrendo por afagar o filho e, todavia, em vez de lhe darem um sorriso carinhoso, um beijo, uma palavra de doçura, fingem ser indiferentes e afastam-se para que o pequeno não lhes perceba a comoção. Burros, julgam que com isso estabelece uma corrente de respeito entre eles e os filhos. Julgam que isso é indispensável para o bom êxito da educação.
quando toda essa anomalia só pode servir para lhe roubar a confiança e a estima. Resumindo, ele está dando toda uma lição moral. Isso acontece várias e várias vezes no livro. Então, esse narrador não segue a cartilha de um cientista. Ele não é neutro, ele é tendencioso. Tá bom? Muito bem. Olha lá, tem outros aí, ó. Vários exemplos de como, né? Olha lá, tudo, ele vai jogar toda a culpa em cima da criação do Amâncio. Não? Como exigir de Amâncio que tivesse agora as virtudes que, em estação propícia, numa casa propícia, lhe não plantaram na alma? Como exigiria dedicação, heroísmo, coragem, energia, entusiasmo e honra? Se lá na infância fizeram ele ser submisso, né, mentiroso, traidor, havia fatalmente de ser mau, covarde e traiçoeiro. Bem, quando o pai dele veio com o amor dele, já encontrou com o coração duro e rijo. Resumindo, o que aconteceu? Ele não se abalou pelo carinho do pai, ele só ama mesmo a mãe, e o pai morre. O pai morre, tá certo? Aí a coisa começa a apertar. Por quê? Porque o pai, ele reencontra aquele Paiva, aquele primeiro amigo da bebedeira. E o pai falou assim: para, né? Conta pra mim o que tá acontecendo. Aí ele contou o que estava acontecendo. Ele falou assim: você tá caindo na mão da Amélia dos Camarões? Para. Ali, aquela casa todo mundo é safado. Para de ser besta, cara. Para. Você tá tratando ela com toda educação, toda gentileza. Essa menina aí não vale nada. E aí foi quando o Amâncio se jogou de cabeça e começou a desrespeitar a Amélia. Ele quer cair fora da relação. E a Amélia já falou: não é assim não. A gente transou, a gente ficou junto. Agora, meu irmão é homem bravo, você vai ter que casar. Não, não tô pensando em casamento, não. Bom, resumindo. E lembre-se que no meio de tudo isso ele tá estudando para ser médico. E ele é vagabundo, ele nunca gostou de estudar. Ficou desesperado na época dos exames. Quase morreu para poder passar nos exames, né? Trocou lá umas cartas de influência para ver se alguém podia influenciar a nota dele. Bom, resumindo, ele passou pro próximo ano, tá certo? E ele recebe uma carta da mãe, que a mãe tá no Maranhão, tá muito sozinha, né? Tá morrendo de saudade do filho, ela não tá sabendo controlar os negócios lá no Maranhão, que ele precisa ir pro Maranhão, e ele mostra a carta, fala assim: olha, preciso pro Maranhão, preciso pro Maranhão, pro Maranhão. Não, você não vai, não vou deixar você sair daqui casado, depois você não vai voltar, e não vai. Bom, resumindo, ele começa de novo a frequentar a casa do Campos. Ele começou a ter saudade, sabe, de um lugar limpo, organizado, e começa a dar de novo em cima da Hortência, e escreve uma carta pra Hortência. A Amélia segura essa carta. Ela viu que ele escreveu a carta e some com a carta, tá certo? E mostra pro irmão. O irmão falou: deixa comigo essa carta que uma hora ela vai ser necessária para nós. Guardou a carta que ele escreveu pra Hortência, mulher daquele amigo que um dia ele foi morar logo no começo da casa, né? Amigo da família. Bom, resumindo, eu preciso ver minha mãe, não, você não vai, não vou deixar você ir. O que ele fez? Então ele começa a fingir que não vai. Então, né? Só que a Amélia e o coqueiro estão de olho. Ele descobre que ele comprou uma passagem escondida. Bom, resumindo, na hora que ele vai embarcar no navio, chega um policial dizendo: olha, você foi convocado na delegacia, você precisa da delegacia. Porque o coqueiro contratou um advogado perigosíssimo da época, tá certo? O livro fala que ele tinha nariz de abutre, unhas de tamanduá, ao zoomorfismo, tá certo? Que sempre vencia as causas, que ele comprava as pessoas, testemunhas, e foi o que eles fizeram. Compraram 2 testemunhas dizendo que o Amário estuprou a Amélia, tá certo? E que ele tinha que casar, ou dar uma indenização. Amário tá preso, o Amâncio tá preso, tá certo? E aí o que acontece? O Campos ficou sabendo, o Campos ficou horrorizado. O sobrinho do cara que me ajudou quando eu era criança. Esse menino estava meio que sob minha proteção. E ele começa, então, a comprar a causa do Amâncio. Né? Eu vou ajudar o Amâncio a se libertar da cadeia. Tá certo? Eu devo isso pro meu, né? Pro meu protetor lá do passado. Aí, quando ele começou a interferir demais na história, contratou bons advogados, começou a colocar na imprensa, soltar notícias na imprensa, para favorecer o Amâncio, o coqueiro mostrou a carta. Falou: você deve ter feito um tanto desse aí, ó, isso aqui não vale nada, isso não presta. E aí o Campos abandonou o Amâncio, tá certo? A Hortência, meninos, essa mulher dele, como eu te falei, ela joga duplo, tudo bem? Porque ela gosta de ser cortejada, um rapaz jovem, bonito, cortejando, tá certo? E aí ela se sente muito culpada, porque ela acha que o rapaz foi, né, caiu nos braços da Amélia, caiu nas lábias da Amélia, porque ela não transou com ele. Então ela se sente culpada. E ela então começa a virar meio protetora dele. Ela, né, manda cartas para ele fica louco da vida. Agora ele manda essa carta? Agora eu não quero nada, né? Bom, resumindo. Começa, então, uma briga na faculdade, né? A faculdade de medicina contra a faculdade politécnica, porque na história real, os dois eram da mesma faculdade. Aqui não. Um era medicina, o Amâncio, o coqueiro da politécnica. Começa uma briga. E mesmo o pessoal da politécnica não gostava do coqueiro, porque achava ele meio ridículo, casado com a mulher mais velha, que ele era trouxa. Bom, resumindo.
todo mundo começa a apoiar o Amâncio. E, efetivamente, no dia, né, do julgamento, conseguem provar que as testemunhas eram falsas e o Amâncio é liberado. E uma festa na cidade, levam ele para um hotel maravilhoso, tem um jantar. Quando o coqueiro descobriu que ele tinha sido absolvido, ficou louco. E ele se sentia humilhado, porque à noite um pessoal saiu lá da festa bêbado e foi para a porta da casa dele. Jogaram pedra na janela, começaram a tirar sarro da cara dele, da irmã dele, né? Falar da moral da irmã dele. Bom, resumindo, ele pega um revólver, vai lá no hotel onde está o Amâncio, tá certo? Quando chega no hotel, o hotel tá todo bagunçado, tudo sujo. Lembra que a importância da limpeza para essa época? O lugar já está mostrando que vai dar ruim, né? Tinha gente caída bêbada no hotel, no hall do hotel, e ele tá no quarto com a prostituta. E aí ele sobe lá, o nosso amigo coqueiro, e mata o Amâncio a tiros. Nisso ele é preso, e aí começa outro rebuliço na cidade, tá certo? Ele defendeu a sua moral, a honra da família, patati patatá, aquela coisa toda. Bom, daqui a pouco eu continuo o que vai acontecer. Vamos lá? Muito bem. Então, vê as mulheres desse livro. A Ângela, a mãe dele, é o modelo de mulher perfeita. É um anjo. Ângela já fala, né? É um anjo, tá certo? É um poço de virtudes. Lúcia, aquela mulher que era casada, mas não era casada. A Amélia e a Madame Brizard representam o vício, a devassidão, o mau caráter. E a Hortência, mulher do Campos, tá no meio do caminho. É a ambígua, tá certo? Ela fica ali no meio. Você não sabe se ela é santa ou pecadora, tá certo? Muito bem. O que é interessante nesse livro, né? A reificação. As pessoas vão ser reificadas. O que é reificar uma pessoa? Transformar a pessoa numa coisa. Quando, né? Para a família Coqueiro, olha como eles tratavam o Amâncio. É um achado precioso. Um cara caipira, provinciano, meio bobão, deslumbrado e rico, solteiro, tá certo? Bobo, tolo, é um achado precioso. Ele é um objeto, ele é uma coisa, tá certo? Isso vai ficar mais evidente agora no final. O último capítulo é triste. O que acontece? Vai ter... O livro não fala do julgamento do coqueiro. Então, na vida real, o rapaz que matou o outro rapaz foi libertado. Aqui no livro, para aí. Ele é preso, e aí ele vai ser julgado depois. Parou aí. Último capítulo. Desembarca, no Rio de Janeiro, uma senhora de preto. Quem desembarca? A mãe do Amâncio. Ela tá de preto, ela já sabia da morte do filho? Não. Ela desceu de preto por causa do marido que tinha morrido. Ela estava de luto por causa do marido. Tá certo? E ela desce, porque ela veio ver o filho. Ela vem tentar ajudar o filho, que tá preso. Tá certo? Ela não sabe que o filho foi assassinado. E ela começa a andar nas vitrines, nas lojas, ela vê bengala a lá Amâncio, gravata a lá Amâncio, chapéu como do Amâncio. Ela falou, mas meu filho chama Amâncio. E aí ela lê uma notícia no jornal, dizendo a foto do filho no necrotério pelado, tá certo? Nu, e o corpo todo cravejado de bala. E aí ela cai no chão, dura. Agora veja, você viu? A imprensa começou a ganhar dinheiro com o Amâncio, tá certo? A família do coqueiro ganhou dinheiro com o Amâncio. Aquele pai se aproveitou, todo mundo se aproveitou do Amâncio, a ponto de ele virar objeto para ser vendido. Olha lá. Acho que essa cena é bem importante, né? Quando a Madame Brizard, porque, gente, quando o coqueiro começou a ficar puto, que o Amâncio não quer casar com a irmã dele, a francesa não estava muito preocupada com isso, não. Ela falou, olha, vocês não arrumam confusão, ele tá dando dinheiro, tá pagando as contas, tá certo? Olha lá. Ele é um bom arranjo, tudo bem? Não há negócio, não há favores aqui, é um negócio entre nós, tá certo? E ela não vê na cunhada uma vítima, ou uma coisa que o valha, mas tão somente um membro solidário naquela empresa, a família Coqueiro é uma empresa, enviando os esforços de sua competência para o comum interesse da associação. Ela não acha, pô, ele já deu uma casa para nós, tá pagando as contas, fica aí, diamante, não acho que ela é vítima. Ela é mais, né, certo? Ela é mais pé no chão, certo? A francesa. Bom, muito bem. O que acontece? Temos alguns escravizados. Então o livro vai contar, né, sobre os escravizados. Já falei, ele assediava as escravas lá na infância, tá certo? Que fez ele crescer um cara tarado, você vê que ele é um louco por mulheres, tá certo? E aí o que acontece? Ele veio de Maranhão com um escravo, com um escravizado, chamado Sabino. Tudo bem? Olha lá. Veio a questão, o quanto vadiavam os escravos ultimamente. Madame Brizard jurou que não havia melhor vida do que a dos escravos. Disse que Amâncio fizera mal em consentir que um negro da sua propriedade, o Sabino, andasse por aí tanto tempo, sem lhe prestar contas. Quando alugado,
lhe podia dar de um rendimento. Então, veja só, você tratar um ser humano como objeto. Porque o Amâncio, quando chegou no Rio de Janeiro, deixou o Sabino meio solto. Ela falou, por que você não aluga ele para alguém? Tudo bem? E a Lúcia, aquela mulher que ele assediava, também tinha uma escravizada. Olha lá, a sua Cora, a sua. Então, quando a gente fala aqui de mercantilização, de reificação, de transformar as pessoas em coisa, não foi só o Amâncio que foi transformado em coisa. As pessoas negras, ele estava numa sociedade que fazia isso com as pessoas. Tudo bem? Estamos acabando, tá? Eu nunca quero passar de 1 hora com vocês. Estamos acabando. Atenção, eu falei que este livro é do naturalismo, mas cuidado, este livro não é plenamente naturalista, ele é híbrido, ele está entre o romantismo e o naturalismo. Por que ele está entre um e o outro? Porque nós vamos ter retratado muitas atitudes românticas. E por que vai ter muitas atitudes românticas? Porque o público da época ainda era romântico, a Luiz Azevedo precisava vender livro, tá certo? E porque ele quer criticar essa formação romântica, o autor. Vamos lembrar? Ele não quer só corrigir moralmente, ele quer corrigir também a sociedade esteticamente, dizendo que não tinha mais lugar para alienação romântica. Mas o público era romântico ainda. Então ele não podia fazer um livro só naturalista, porque senão não ia vender. Ele precisa ganhar dinheiro. Lembra-se que foi na aula de romantismo, eu te avisei. É no romantismo que eles começam a viver de escrever livro. Tá certo ou não? Então lá? Então o que nós vamos ter de naturalista nesse livro? A luta pela sobrevivência. A vitória dos mais aptos. Os aspectos doentios da sociedade carioca. Bem? Essa coisa do darwinismo social, mais, né, o espaço coletivo, mais as patologias, várias e várias doenças, e isso é bem naturalista. O que nós vamos ter de romântico? A imagem angelical da mãe do Amâncio, que é boazinha demais da conta, tá certo? Eu lembro do exagero romântico? A idealização da Hortência, que só é desejada enquanto é inacessível. Interessante isso, né? Ele queria a Hortência. Na hora que a Hortência se achou culpada dele ser preso, mandou uma carta para ele, ele desprezou. Ela só interessava enquanto era inacessível. Depois não interessa mais. Bem romântico. O byronismo da entrega aos vícios, a bebida, ao sexo. Tudo bem? Lembra do Byron que eu falei para vocês, que é aquele cara que tá naquele filme da mulher que escreveu da Mary Shelley que escreveu o Frankenstein? Era um cara que tinha uma vida bem, né, desabrida, bem louca. Ele quer isso, né? Beber, encher a cara, fumar, tá certo? E a exaltação à terra natal, porque ele toda hora fala do Maranhão, do Maranhão, do Maranhão. Aquela coisa de apego à terra natal. Então eu tenho uma mistura de romantismo com naturalismo. O livro não é totalmente naturalista. Por quê? Porque o público da época ainda não é totalmente naturalista, ele precisa vender livro, e 2, porque ele precisa usar muitos elementos românticos para poder criticar o romantismo. Isso está bem claro na última cena. Dá uma olhadinha na última cena. Quando a mãe dele, né, vê a venda dos objetos, essa coisa da reificação, olha lá, tinha visto seu filho representado na mesa do necrotério, com o tronco nu, o corpo em sangue, por debaixo, em letras garrafais, Amâncio de Vasconcelos, assassinado por João Coqueiro no Hotel Paris, em tantos de tal. Olha lá. Muitos críticos afirmam que A Casa de Pensão é um livro híbrido entre o romantismo e o naturalismo. Isto fica claro nessa última cena. O corpo ensanguentado, a nudez e o necrotério remetem ao lado grotesco, mórbido e patológico do naturalismo, mas a reação, a comoção, o sentimentalismo e a irracionalidade da mãe que desmaia no meio da rua corrompem a objetividade realista naturalista e aparecem mais com o subjetivismo exagerado do romântico. Então, essa cena final mostra bem que o livro mistura romantismo com naturalismo. Tá bom, meus amores? Era isso por hoje. Alguém tem alguma dúvida que quer mandar no chat? Senão a gente vai... Eu nunca quero te passar de 1 hora com vocês, tá bom? Agora o seu papel é pegar o meu... Mas, professor, o senhor contou já a história. Qual que é a graça de ler agora o livro, o resumo? Porque você não está aqui para ler o livro por prazer, infelizmente. Você está aqui para fazer uma leitura técnica. Este ano você não está lendo o livro para saber o finalzinho da história. Você está aqui para saber as questões técnicas. E tudo que eu falei para você, está tudo minuciosamente detalhado em todas as cenas. Eu aponto, olha aqui isomorfismo, olha aqui determinismo, olha o cientificismo aqui, olha a patologia aqui, olha... Tudo bem? Então agora é a sua parte de trabalhar, tá? Alguém quer mandar algum recado ali pelo chat? Ou então falar tchau para mim. Vamos ver se aparece alguma questão. Obrigado, Michela. A próxima obra vai ser o Relatos de um Certo Oriente. Relato de um Certo Oriente, tá bom?
Sou sincero, não estou gostando do livro, tudo bem? Não é meu tipo de leitura predileta. Estou terminando, também estou resumindo para você capítulo por capítulo. Também te libero, tá? Não é necessidade de ler, não, tá? Com bom resumo resolve. Atenção, 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 atenção. Vamos só lembrar? 9 noites você tem que ler. Pelo menos os 2, 3 contos do Sagarana precisa ler. Tá certo ou não? Não tem negociação com esses livros. Tá certo? Eu preciso que você leia. Para Clara dos Anjos, Casa de Pensão, e mesmo esse relato do Certo Oriente, com o meu resumo você resolve. Tá bom? Então um beijo para você. Fala tchau para mim. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Matheus. Tchau, Thaisa. Tchau, Vinícius. Tchau, Lucas. Tchau, Guga. Tchau, Ana. Tchau, Marina. Tchau, Júlia. Tchau, Camila. Tchau, Michela.